O presidente Donald Trump deu uma declaração que pegou o mundo de surpresa agora pela manhã. Ele disse que está dando a licença para a Ucrânia fabricar mísseis Patriots. E isso chama atenção principalmente no contexto dos últimos 16 meses. E eu quero resumir isso para vocês com alguns comentários. Mas antes, vamos colocar aqui então o vídeo dele ao lado do Volodymyr Zelensky em Ankara, na Turquia, onde está acontecendo uma Assembleia Geral da OTAN, poderemos colocar dessa forma aqui o evento. Esse aqui foi o vídeo, pessoal. Vamos lá, vamos ver aqui o que o Trump disse. What's the status of a drone deal between Ukraine and the U.S.? Well, we would buy their drones, and we make drones. We make great drones, but they have an ability to make a lot of them, which is, right, Marco, amazing that in a war situation, they make them. They make them in basements. They make them wherever the hell you have a little shelter, even if you don't have shelter, I think I suspect, right? It's an amazing ability. Very few. Well, that's why I say with the Patriots, they would be able to do it. Most countries would not be able. They don't have the talent. You have very talented people. So, yeah, I think we're going to make that deal. And, you know, if we made that deal, we'd have great protection. I love the protection. Think if you had a lot of Patriots, you'd never be hit. And as an example, in Kiev, where they get hit with missiles, those missiles, like what I said about the Abraham Lincoln, the missiles would be shot down. Yeah. So, and I think you'd start making them pretty quickly. Right? You like the idea? Oh, no, it's a great idea. I think everybody likes that We one. need it. Yeah. Pois é, pessoal. Então aqui, olha só que interessante, né? A gente precisa voltar no dia 28 de fevereiro de 2015, quando o Volodymyr Zelensky ele estava em uma visita aqui na Casa Branca, em Washington, D.C., onde eu estou, e ele foi ali emparedado, principalmente pelo vice-presidente J.D. Vance. E começou um bate-boca, e justamente no meio desse bate-boca, o presidente Trump disse que o Volodymyr Zelensky não tinha as cartas, que se você não tem força, você não tem como se defender, você não começa uma guerra, entre outras coisas. E no meio de tudo isso, depois nós vimos o presidente dos Estados Unidos falar que o presidente da Ucrânia era um ditador sem voto porque não convocava eleições, sendo que ele não convoca eleições porque dentro da Constituição americana, da Constituição ucraniana, isso é estritamente proibido. Só que muitas coisas aconteceram desde então. E o presidente Donald Trump percebeu que ele não estava ali com as melhores informações à mão. E principalmente ali no começo do seu governo existiam muitos agentes com a visão mais pró-russa, dando informações a ele que, como a gente foi vendo, não foram se cumprindo na realidade. Até mesmo a sua esposa, Melania Trump, chegou a perguntar para ele durante quanto tempo ele seria ainda enganado por Vladimir Putin. Ele mesmo disse isso no ano passado. E desde então, nós vimos a Ucrânia, a partir desse episódio, com muita resiliência, paciência, fazer um trabalho incrível e começar a mudar muito a sua estrutura de defesa. E hoje eles mudaram, inclusive, o panorama da guerra, porque essa guerra foi levada para dentro da Rússia. Os sistemas de drones ucranianos têm sido procurados por vários países do mundo, sobretudo pelos países do Oriente Médio, para ajudar principalmente ali na defesa na defesa aérea dos ataques que eles vêm sofrendo no Irã. Agora, quando a gente pega essa declaração do presidente Donald Trump, tem dois pontos aqui muito importantes. Primeiro, essa questão dos drones ucranianos. O presidente Trump fala que os drones ucranianos são muito bons e eles conseguem fabricar rápido. E esse é um grande problema que a indústria bélica americana está, conseguir repor os estoques. Esse é um problema aqui que os Estados Unidos da América estão enfrentando e o presidente Trump sabe disso. É tanto que ele convocou recentemente uma reunião com os principais fabricantes militares aqui do país. E nessa reunião ele falou da urgência e necessidade de aumentar a capacidade de produção dos mísseis Patriots. E nós tivemos recentemente uma comissão de prestação de contas do Congresso, no Capitol Hill, que é o Congresso americano, né, o Capitólio, e ali foi questionado ao comandante do Comando Central americano sobre a questão dos mísseis Patriots. E ele disse o seguinte, que ele era uma das pessoas que tinha ali uma certa
uma certa reserva quanto a liberar os Patriots para os ucranianos. E ele vê que essa era uma preocupação errada que ele tinha, porque hoje os ucranianos sabem operar os mísseis Patriots melhor do que os próprios americanos. E o que que tudo isso significa? Que os países europeus no G7 começaram a fazer uma pressão muito grande nos Estados Unidos por conta das ações russas. Os ucranianos desenvolveram a tecnologia dos mísseis Flamingo e eles estão colocando pesados danos dentro da indústria energética russa. E no meio de tudo isso, nós temos uma crise de abastecimento dentro de Moscou e São Petersburgo, as principais cidades, sem falar de outros lugares. A Ucrânia está com uma vantagem diplomática gigantesca. E isso deu a Donald Trump uma visão diferente agora sobre os ucranianos. E ele percebeu, reparem aqui, que os ucranianos conseguem fabricar armas rapidamente. Então, quando o presidente americano fala, vou dar a licença para vocês fabricarem os Patriots, que é um míssil de defesa aérea, tá? É bom ressaltar isso. Ele está dizendo que fabriquem para vocês e para nós. E isso é muito bom para a Ucrânia, porque eles vão começar a se tornar um dos principais atores do mercado bélico. Eles já são os líderes em fabricação de drones aquáticos, aéreos e terrestres, e agora começarão a fabricar os mísseis Patriots para uso próprio, o que vai dificultar muito as ações de Vladimir Putin, que já deixou claro que não está gostando nada dessa situação. Mas aí eu pergunto para vocês, o que que você acha de tudo isso? Nada como tempo, resiliência e trabalho duro. Parabéns aos ucranianos. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Sou Paulo Henrique Araújo, falo diretamente aqui de Washington, D.C. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até mais.